E aí, pessoal? Belezinha? Como é que vocês estão? Tudo certo? Ah, hoje deu game, hein? O mercado tava oscilante. Vocês não acham? Foi um mercadinho legal, foi bacana. Ah, os dois mercados, né? Eles tiveram muitas oscilações, principalmente o dólar. Ele nos surpreendeu aí, e mais uma vez aquele ponto lá, o 95, quando ficou para cima do 95, ele buscou uma mínima que segurou o mercado muito ontem. Foi o 9 e o 10. Lembra? O ajuste de ontem tinha ficado onde? 13,9. E quando ele rompeu o 10, ele despencou. Então hoje, para cima do 9,5, ele foi lá buscar. Bom, vamos começar aqui falando do índice. O índice, como vocês estão vendo e como eu venho dizendo todo dia, as aberturas do índice estão fracas. A gente teve uma abertura do índice aonde? Exatamente no 46,8,5. Sem negócio, sem muita coisa rolando. Como a gente tinha o quê? Um fechamento a 46,880, ele abriu 30 pontinhos para baixo e o ajuste estava lá no 717. Ah, ele fez a sua abertura e foi praticamente a mínima. Ele abriu, deram uma batidinha e começou a entrar lote, 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 lote. E o mercado ficou meio lateral, assim, uns 10, 15 minutos. Aí depois ele ficou para cima do 47 mil, entrou um fluxo forte que fez a primeira máxima, que foi 215. Depois o mercado só trabalhou para baixo. Ele veio buscar aqui na primeira uma hora, onde abriram os papéis, né? Ele veio buscar aqui o 47,020. Ele estava ameaçando cair, ele bateu 47,020, 0,25, pum. Aí o robozinho da UBS e JP já vieram pagando para cima, conseguiram balizar aí o mercado. Ele acabou rompendo a máxima, foi 215 e foi tocar lá no 3,5. Então mais uma vez aquela história, passando da primeira uma hora, o mercado andou, beleza? E ele andou e respeitou. Olha, eu nem sei porque foi um amigo que fez isso aqui pra mim. Ele andou e respeitou a média móvel que ele fez aqui pra mim até meio-dia e 20. Então assim, gente, o mercado tá tão técnico e tão travado que a análise técnica também tá funcionando e tá dando muito certo. Quem opera nesse tipo de estratégia, né? Não é o que eu uso e eu nem uso o gráfico durante o dia. Então eu olhando agora vejo que realmente funcionou, né? E o que o índice fez? Ele foi buscar os pontos das brigas anteriores, né, daqueles primeiros dias que o mercado rasgou, lembra? Então, onde o mercado estava em alta, que ele estava lá nos 48 mil. Então, o que ele fez? Ele foi lá buscar o 47,570, onde foi uma puta de uma briga, né? E quando ele veio inicialmente nesse 570, ele já deu uma rasgada e ele fez sua máxima ali no 680, depois entrou uma batida, ele voltou, mas olha como ele tá chato, gente. Ele não vinha de uma vez, ele voltava. Então o trade tá um pouco chorado. O índice, o que está acontecendo? Ele fica parado, ele tá técnico e dá uma rasgada forte e briga naqueles níveis. Aí ele dá outra rasgada e briga nos níveis. Então assim, se você não tiver com lote na tela, e se você não estiver esperando por essa estratégia ou uma entrada ou uma saída, vai pedalar porque você não vai conseguir zerar a tua ordem. Beleza? O mercado embolou de novo. E isso tudo antes da Dow Jones, né? Ele embolou aí no meio-dia, né? Perto da Dow Jones. O que fizeram? Deram uma nova puxada aqui um pouquinho antes. Sempre tem aquele stopzinho pré-Dow Jones, né? E fizeram a máxima ali no 725. A Dow Jones abriu e bateram o mercado, tá? Ele bateram o mercado, ele chegou aonde? Ele chegou até no 300, 350, que foi aquela primeira máxima. Quando ele rompeu o 200, ele bateu aqui o 315. E a gente vê que esse 350 realmente começou a dar uma forma para o mercado, né? Porque as outras brigas eram onde? No 400, 425. E agora as brigas mais fortes passaram a ser aqui na casa do 370, 380. Então quando ele ficava para cima ele andou, quando ele ficou para baixo ele deu uma realizada boa, foi buscar o 1000 de novo, foi buscar o ponto da onde? Olha como isso aqui fica um pouco chato, porque você está esperando para comprar aqui, né? Porque realmente o mercado voltou. A primeira vez o que a gente faz? A primeira vez a gente tenta comprar. Então ele não respeitou aqui o 100, ele bateu a 0,50, mas não subia, saía 100, 120, 100, 120, 100, 120. Aí quando chegava aqui no 120, 200, dava uma outra porrada e o mercado vinha aqui para o 1000 e ele beliscou 965, 970 e voltou a subir de novo. Nessa hora aqui, o que dava para ver? Pessoal, o mini está com mais liquidez do que o grande. Então tem muito cara operando com 200, 300, 500 lotes. A Octon e a XP, elas estão operando com muito contrato. Então é 300, 500. Então realmente eles acabam, o mercado acaba oscilando um pouco, meio sem rumo nesses horários. Por quê?
Porque os algoritmos, os robozinhos que estão calculando ali, vem um lote grande e se assusta, entra na frente, aí estopa, então o mercado fica um pouco sem sentido e tá difícil de o mini conseguir mover o grande, mas o que está acontecendo agora é um pouco isso. O mini está atrapalhando um pouco a oscilação do grande e vice-versa, entendeu? Então ele fica meio pedalando, pedalando, e quando engata a segunda ele vai. E exatamente aqui depois das 2 horas, né? Porque agora a Dow Jones abre 12h30, então a liquidez migra toda para o mercado da tarde, dá mais game à tarde do que na manhã. E por volta das 3 horas aqui é quando o bicho está pegando lá. Então o mercado lateralizou aqui nesses horários, a gente viu que ele dividiu e quando ele começou a ficar para cima do 370 depois das 2 horas, dos 400, ele subiu e veio fazendo máxima, as máximas da tarde eu digo, né? Porque a máxima era no 725. Ele veio subindo, subindo, subindo e ficou totalmente lateralizado aqui entre as 15h40 até praticamente o seu fechamento. Ele lateralizou na hora do ajuste, que é das 5 às 5h15. O que a gente viu? JP Morgan comprando 940 contratos, ele não deixou o mercado ficar para baixo do 500 e ele fez o ajuste para cima. Beleza, galera? A gente viu um ajuste onde? No 587. Foi o JP Morgan que fez o ajuste. O cara ficou no peito ali, o robozinho ficou pagando. Ele comprou 940 contratos só na hora do ajuste. E depois do ajuste ele parou de comprar. Deu para bater a 620, sair no 550 por ali, nesses níveis. E ele morreu nesses preços. O mercado fechou exatamente aqui no 440, perto da briga e abaixo do ajuste, que é o 580. Vamos ver o que a gente espera para amanhã, né? Que hoje a gente já viu o mercado mais uma vez com força de compra. Vamos falar da Doleta. A Doleta teve abertura onde? Exatamente no 72,5. Lembrando que o ajuste estava lá em cima. O ajuste estava no 13,9. Ponto pra cacete. São 43, 44 pontos praticamente, né? Tava bem distante. E a gente viu que é uma tentativa de compra na abertura por ele ter ficado acima do 0 a 0, né? Do 70. A Capital aqui entrou com fluxo comprador. Depois ela mesmo, ou outro cliente da corretora da casa, bateu a 70, tomaram a 5 de novo. E quando o mercado ficou para baixo dos 70, a gente viu um fluxo vendedor. E aí os caras bateram e bateram legal, tá, gente? Ele veio até o 58 nesse primeiro momento. Após o momento que ele fez a mínima aqui no 58, ele voltou. Mas assim que passou uns 10, 20 minutos, ele não aguentou ficar para cima do 0 a 0, que era o 70. E aí a gente vê que o mercado dividiu para baixo aqui do 70. O pessoal bateu, fizeram um mínimo ali no 50. A mínima de ontem era 57,5. Ele já rasgou nessa parte aqui, ele não deu trade no 57,5, bateram até os 52. Tentaram dar um respiro até o 62 e bateram exatamente aqui no 50. Então na sua primeira hora de mercado, o dólar não mudou muita coisa. Ele fez o quê? Só depois das 11 horas que ele rompeu a mínima, que era no 50, e aí veio um fluxo forte. Tinha uns caras se pegando aqui, o fluxo veio forte, a liquidez e ativa bateram bem, jogaram o mercado lá para 40, deu para fazer um tradezinho rápido nessa hora aqui para vender no 43 e bateram de novo até o 29. Eu enxergava o quê? Eu enxergava a compra só no 35, porém ele respeitou o 35 só na volta. No primeiro momento que bateram a 35, ele beliscou lá o 29, aí entrou um fluxo, saiu 35, 33, aí ele engatou a segunda e voltou a andar. Ele voltou a andar e andou forte, gente, andou muito forte. E isso coincidiu aqui com a abertura da Dow Jones, que deu mais gás para ele. E desde que abriu a Dow Jones, o mercado subiu bem até os 75. Aí ele não deu respiro. Ele subiu legal, da sua mínima até os 75, onde ele começou a pedalar um pouco, mas não ficou para baixo do 67 e o 70, que era o 0 a 0. Aí realmente a gente viu o quê? Que o mercado ganhou fôlego e aí ele rompeu sua máxima, que estava onde? Exatamente no 77. E depois ele beliscou, na primeira vez ele beliscou 77,80, voltou a cair de novo, né? Ele voltou a beliscar aqui o 67, aí na segunda vez que ele rompeu, ele ficou pro alto e a gente viu que ele não voltou mais. Aqui na parte da tarde, às 20 para 6, ele deu uma beliscadinha aqui no 80, mas voltou a subir de novo. E nesses níveis aqui, das 2h40 até as 4h30, o mercado morre um pouquinho, gente. Só às 10 para as 4 que tem ajuste, depois do ajuste. O que a gente viu no ajuste? O mercado ficou brigando ali no bola, né? Um bola 98, bola 98, bola 98. E logo depois das 4 horas que saiu o ajuste, o Itaú mostrou os dentes ali, veio colocando venda e o mercado cedeu, deu para fazer o trade na venda ali, tá? Mas estava difícil de ele ficar para baixo do 90. Ele ficou meio lateralizado aqui.
Nesses níveis aqui, o que o dólar fez? Ele buscou a mínima de ontem, da onde o mercado despencou. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Quando ele perdeu 10, bateram a 0,7, que era a mínima, o mercado despencou. Hoje ele beliscou lá e deu trade. Então tá respeitando os níveis de briga do mercado. Beleza, galera? Se vocês quiserem dar uma conferida no volume price, exatamente esses preços que eu falei foram onde saíram realmente brigas consideráveis, tá? Então se a gente olhar aqui, ó, no 95, realmente a gente vê que saíram uma grande quantidade de contratos. Saíram o que? 3 mil lotes, que 95 era o ponto de ontem, que tinham 3 mínimas, e no bola também, foi onde ficou o ajuste, uma bela troca de lote. A gente tinha o que? No 70 também, onde era o 0 a 0, perto do 0 a 0, olha como ele acumula lote aqui, ó, 1.500, 1.500, 1.500, mais 1.500, 1.500, 1.500, e quando rompe esses preços a quantidade diminui porque o mercado tem mais liquidez, o mercado vai rasgando para os lados. Beleza, galera? Foi esse o mercado de hoje que a gente viu, o mercado de dólar e de índice. Os mercados internacionais acabaram beliscando 0 a 0, ficaram um pouquinho positivos e voltaram para queda, mas não estão com quedas exorbitantes. A gente vê S&P que está aqui no 72 beliscando ontem o 65, 62 e voltou a subir de novo, mas agora está só com 0,30 de queda, não está nada absurdo do que a gente viu ontem. Beleza, galera? Então o Chicote vai ficando por aqui. Uma boa quarta-feira para vocês, uma ótima canela de pedreiro, né? Que hoje é o dia, né? O dia de jogo, né? Eu nem sei se tem jogo, mas hoje é dia. Beleza? E amanhã a gente está de volta, hein? Um grande abraço.